Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Pedimos que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção aqui em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos, graças a Deus. Então, tenhamos uma boa tarde. Vamos responder algumas perguntas. Qual a diferença da apometria com desobsessão? Então, a desobsessão é um trabalho simples, da qual trabalha com o obsessor somente ligado a esse ser, e retira e convida para aceitar a ajuda da luz. Geralmente, esses seres ficam perambulando por aí, por causa da atuação que não é tão profunda num trabalho como a apometria. A apometria, apô, além, metria, medida, além da medida. Então é um desdobramento dos corpos inferiores, da qual a dupla mediúnica trabalha com esses níveis de consciência, chamados níveis conscienciais. Então, vem a manifestação do ser, vem aquele nível que está mais precisando de uma desobsessão, e é oferecida ajuda, muitas vezes sai momentaneamente, depois volta. Não é um trabalho de grandes atuações. Então, em relação a uma apometria, a desobsessão tem atuação de uns 20%, a apometria uns 90% de atuação eficaz. Então, como se procede um trabalho apométrico? A apometria, ela desdobra esses corpos, e tem a apometria normal, que trabalha especificamente com aquele ser que se manifestou, ou uma energia que está como obsessora, ou um nível de consciência da própria pessoa que está sendo trabalhada. Então, uma apometria comum, ela aprofunda, mas fica restrito basicamente só naquela situação. Uma apometria quântica, ela é abrangente, ela aproveita, ela busca aquele ser, traz esse ser, e através dele, todos que estejam ligados nessa frequência são atingidos através de uma malha cósmica, uma malha magnética cósmica. Então, é um trabalho muito abrangente, que atinge muitos e muitos seres, coisa de milhares de seres são envolvidos nessa malha, são aglutinados, desaglutinados e conduzidos a um lugar para ser confrontado com o conselho kármico. E desta maneira é um trabalho muito eficaz, muito profundo. Agora, não adianta nada fazer uma apometria para uma pessoa, sendo que ela não tem uma participação, sendo que ela não faça a parte dela. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que está pedindo um trabalho apométrico. Se ela está pedindo um trabalho apométrico, é porque ela tem um campo sobrecarregado de energias deletéricas, energias densas, energias do astral inferior, senão ela não pedia ajuda. E se ela tem esse campo, é porque ela gera uma atração.
Ela tem um campo de atração, força semelhante, atraindo força semelhante. E o que faz com que a gente atraia o astral inferior no nosso campo? Com os pensamentos, palavras e ações e também alimentação. Quando a gente tem sentimentos negativos através de pensamentos, palavras e ações e alimentação, a gente bloqueia os chakras. Bloqueia os chakras, baixa imediatamente as vibrações. Baixou as vibrações, abre o campo emocional. Abrindo o campo emocional, vem doenças emocionais, fica emperrada essa matriz energética. Então, aqui gera um campo de atração para atrair toda a negatividade. E por isso que a gente comenta muito a respeito de anjo guardião. Não adianta usar da hipocrisia, pedir para o anjo guardião afastar o mal que ele está lhe afligindo, porque nós é que estamos atraindo, através dos nossos procedimentos. Então o anjo guardião não vai tirar coisa nenhuma de nós, sendo que nós somos responsáveis daquela atração. Porque se ele tirar, o mérito é dele, não nosso. Eles não querem tirar o nosso mérito, porque essa escola é para aprender a nos tornarmos seres capacitados, para não atrair, para nos defender com a nossa própria luz. Então o que tem? Para que tem anjo guardião? Para defender aquilo que a gente não atrai, porque tem um monte de irmãos aproveitadores que por qualquer coisinha que a gente faça, eles aproveitam para usufruir da nossa energia, vampirizar, e tudo aquilo que a gente não precisa passar, que não gerou uma força atrativa para que nós possamos, entre aspas, sofrer com aquilo, ou resgatar aquilo. Então, o anjo guardião, os mentores estão aí para isso. Então, gerando essa força atrativa, não adianta trabalho nenhum, apométrico, desobsessão, não adianta nada, porque vai limpar isso aqui, daí 3 segundos vai vir outro. Limpa isso aqui, 3 segundos vem outro. Ciclo vicioso. Porque existe uma força atrativa, a gente está chamando, nós estamos abrindo o nosso campo. Então, o que é importante? Peças e obterás ajudas que eu te ajudareis. Então, se eu estou sendo atormentado, isso é um sinal que eu estou negligenciando sobre alguns aspectos para fazer com que eu atraia esse campo do astral inferior em mim. Então eu preciso me autoconhecer, eu preciso fazer reflexão, eu preciso saber onde está desarmônico, onde está gerando desarmonia para eu atrair essas energias. Eu estou percebendo, eu ando muito triste, eu ando muito para baixo, baixa autoestima, eu ando muito solitário, porque o solitário o autoconhecimento é muito bom, o solitário com tristeza, porque não tem ninguém por perto, é muito ruim. Então nós precisamos diferenciar o solitário com a interiorização, para que nós possamos nos sentir bem conosco mesmo, e o solitário de necessidade de estar com alguém, estar sozinho, estar vazio. Isso sofre, isso gera uma desarmonia. Então, existem N coisas que fazem com que nós abaixemos nossas vibrações. E é necessário perceber isso e lutar contra isso. Então, eu fazendo a minha parte, deixa eu me esforçar para sair dessa baixa autoestima. Deixa eu agradecer mais. Deixa eu gostar mais de mim. Deixa eu me valorizar mais, deixa eu ajudar mais aqueles que estão ao meu redor, aqueles que estão ao meu alcance, que necessitam de ajuda, porque quem se envolve a enxugar as lágrimas alheias não tem tempo de chorar. Então é uma coisa que puxa a outra. Então assim nós vamos
nos fortalecendo, não atraindo, e o plano espiritual tem condições de limpar isso aqui. O plano espiritual tem condições de encaminhar esses seres nessa separação do joio e do trigo. Perguntas? Eu gostaria. Pode falar. Uma desobsessão. Os seres extrafísicos que vêm, né? Eles estão em volta daquele ser, da pessoa que está ali no tratamento, ou são seres que estão em torno? Então, como que procede? Nós temos processos kármicos que nós fizemos mal a alguém, tem um obsessor que nos acompanha, querendo vingar. Algumas encarnações, enquanto a gente não nos melhorarmos, porque o que é melhorar? É nos elevar vibratoriamente. E quando a gente se eleva vibratoriamente, a gente sai da atuação do astral inferior, a gente dá um salto quântico para uma oitava superior. Então a gente sai de sintonia. Enquanto a gente estiver com maldade, tristeza, ódio, ciúme, raiva, procrastinação, maledicência, inveja, luxúria, ganância, não sei o quê, todos esses sentimentos que a gente conhece muito bem, nós estamos no nível do astral inferior, força semelhante atraindo força semelhante. Então, se eu gero uma tristeza, quem que eu vou atrair para o meu campo? Seres que gostam daquela energia, que precisa daquela energia. É força semelhante atraindo força semelhante. Então, pode ser um ser, 10 seres que têm pendências do passado, pode ser seres que estão necessitando de energia, que estão perambulando por aí, que está cheio, igual o vírus da gripe. Igual o vírus da gripe. E o que a maior parte do ser humano faz? Quer afastar o vírus da gripe, mas não quer cuidar da sua imunidade. Não quer sair vírus da gripe, não vem em cima de mim não, mas eu estou todo aberto aqui, com baixa imunidade, atraindo o vírus da gripe. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu quero afastar o capeta, mas vem capeta, vem capeta, por causa dos meus procedimentos. Ai, anjo guardião, aquela igreja afasta isso, e eles mentem, eles aproveitam da ignorância da massa, da consciência coletiva e indesperta, eles ficam ricos com isso. Vem aqui que nós vamos afastar o mal de você, traz o dinheiro, Deus está pobre, Deus precisa muito de dinheiro. Eles ficam enriquecendo, querendo afastar o mal e fica iludindo, está acabando, está expandindo uma consciência e ninguém vai acreditar mais nisso. Oi, meu irmão. Só uma situação. A apometria, individualmente, ela é mais eficaz que a coletiva? E a segunda pergunta, eu gostaria que tu falasse sobre os alimentos, que tocou no assunto sobre alimentos. Tá. A apometria coletiva é quando a gente adquire merecimentos e não tem condições, muitos de nós não temos muitas vezes condições de retirar implantes, afastar ou ajudar aquele irmão a ser encaminhado para a luz ou sendo confinados e tal. Numa apometria coletiva é feito muito profundamente nesse aspecto. E tem aqueles casos que têm adesivos, tem processos muito mais delicados que precisa ser individual, precisa ser mais específico. A gente faz trabalhos, principalmente em Portugal, que a gente faz acompanhamento de 1 mês, cada trabalho que a gente pega, devido grandes atuações da Inquisição. É um processo muito denso, não só em Portugal, mas na Europa inteira tem uma densidade muito grande desses irmãos ligados ao governo oculto. Então é necessário fazer um trabalho muito profundo naquelas pessoas que entram em contato conosco
E a gente faz esse trabalho, um acompanhamento de um mês. E precisa ser um trabalho bem profundo, e porque tem muitas raízes profundas que precisam ser retiradas e tal. E a gente fala muito para eles, e eles têm essa consciência que não adianta só o trabalho espiritual que é feito para eles, ou para todos. Adianta a participação daqueles que estão sendo feito o trabalho. Então, uma mãe chega para um núcleo de devoção e fala assim: ajuda o meu filho. Sobre qual aspecto? Ele é drogado. Ele aceita ajuda? Não, ele não gosta nem ouvir falar. Então não adianta fazer nenhum trabalho. Adianta orar, mandar muita luz para ele. Orar, mandar muita luz para ele. Um dia ele vai despertar. Um dia ele vai querer, eu quero sair dessa. Enquanto ele não quiser, ele está gerando esse campo de atração. Então não adianta fazer trabalho de limpeza aqui, que vai voltar tudo. Vai voltar. Então fica voltando. Então a outra pergunta foi o alimento. O alimento é o seguinte: nós sabemos que tudo é energia. E quando a gente descontrola na alimentação, nós contaminamos glândulas endócrinas, nós contaminamos átomos, células, moléculas. Tudo é um descontrole. O equilíbrio, a harmonia, amor e controle é fundamental, sobre todos os aspectos, dentre eles a alimentação, e principalmente a gordura animal. A gordura animal, eu sempre aconselho aqueles que assim desejarem, ler esse livro, Fisiologia da Alma, de Ramatiz. Ele tem umas colocações muito legais a respeito da alimentação. Uma delas, por exemplo, perguntou assim: por que Jesus era carnívoro, ele comia peixe, não sei o quê? E o Ramatiz, na sua colocação, a pergunta foi o seguinte: podereis nos esclarecer ainda quanto às palavras de Jesus, quando afirmou que o homem não se perde pelo que entra pela boca, mas pelo que dela sai? Então o Ramatiz respondeu: o mestre foi bem explícito na sua advertência, pois se afirmou que não vos tornareis imundo pelo que entrasse pela vossa boca, e sim pelo que dela saísse, também não vos prometeu graças ou merecimentos superiores se continuasse a comer carne. Nenhuma tradição cristã vos mostra a figura do meigo nazareno trinchando vísceras de animais. Jesus lembrou-vos apenas o que não poderíeis, mas não aludiu ao que deixareis de ganhar se não vos purificasse na alimentação. A imensa bondade e compreensão do Mestre não o levaria a emitir conceitos ainda imaturos para aqueles homens rudes e brutalmente carnívoros do seu tempo. A sua missão principal era de ressaltar o supremo valor do espírito sobre a matéria, assim como a necessidade de purificar interior sobre qualquer preocupação de alimentação. E aí vai. Então, a cultura animal, nós sabemos que são irmãos em evolução que estão muitas vezes prestes a numa individualização. Falta muito pouquinho para sair da alma grupal, para entrar numa individualização. Quando a gente interrompe esse ciclo, nós estamos nos envolvendo karmicamente nesse processo e também numa energia densa que não é boa para a nossa evolução. Mas Jesus, Deus falou, inventou animais para... É nada. Isso é coisa de igreja católica. Isso é distorções de igreja católica.
que foi o grande, o maior entrave da conexão sincera com o Pai. Foi responsável pelo grande atraso da conexão sincera com o Pai. A gente fala isso não é de raiva, não é criticando, não é alertando, porque tem muitas pessoas cegas, não olha, não pensa, não raciocina, que esses dogmas só atrapalham. Nós vamos comentar um pouquinho disso aqui, serve para que possa passar por reflexão, não entender como crítica e julgamento, porque nosso propósito é ajudar, não entrar em atrito ou entrar com apologia. Então, essa alimentação se faz necessário. Perguntaram assim, puxa vida, mas o Hitler era vegetariano e foi um monstro aqui na Terra. Aí responderam também, nem todos os vegetarianos são perfeitos, mas todos os seres perfeitos são vegetarianos. Então a tendência da humanidade é se sutilizar sobre todos os aspectos, dentre todos esses aspectos na alimentação. Nos tornarmos vegetarianos e quem sabe um dia a gente não vai precisar, mesmo estando encarnado no corpo físico, não vai precisar nem de alimento, só viver de plana. Isso é lá na frente. Essas energias vitais absorvidas pelo nosso célula primordial, ela tem todos os nutrientes, basta que estejamos preparados para isso, para absorver e nos alimentar desse plano. Porque a tendência é eliminando todas as energias densas, telúricas, e nós vamos nos utilizando para nos adaptarmos no mundo moroncial. Ok? Quem mais? Bom, então, desobsessão e apometria, mais dúvida, né? Mediunidade. Eu, baseado num filme que eu assisti de uma criança, seus 12 anos, 14 anos, via tudo, médio, e ocasionou um grande transtorno na família e para a sua evolução e para a sua estadia aqui no ciclo que ele escolheu. Então, muitas pessoas vêm com uma predisposição mediúnica e não têm conhecimento disso, e muitos chegam até o manicômio, achando que é louco, e é louco nada, tem um fator extrasensorial, uma predisposição mediúnica que precisa ser educada, que precisa ser esclarecida. E, lamentavelmente, ainda muitos psicólogos, psiquiatras, pediatras, eles não têm esse conhecimento. Graças a Deus, uma boa parte está tendo essa consciência e já estão trabalhando junto com a espiritualidade. Então, trazendo essa conscientização, esse esclarecimento, a pessoa vai se harmonizando, educando uma mediunidade e devagarzinho, quando chegar no momento certo, está preparado para colocar em prática as ferramentas que ela escolheu para resgatar seus erros e crescer espiritualmente, ajudando na fraternidade e na caridade. Então é importante ler. A leitura, ela nos traz confiança e segurança naquilo que precisamos. É muito importante. Uma pessoa que tem manifestações mediúnicas evita coisas densas, porque quando a gente está aflorando uma mediunidade e não educa essa mediunidade, quem que nós vamos servir? Os irmãos trevosos, os irmãos do astral inferior, que vai usar do nosso canal. Quando a gente educa uma mediunidade, nós só vamos usar no momento certo, da hora certa, no local certo, para ajudar e não para nos atrapalhar.
O que mais acontece é seres encarnando, manifestando a vovó, o vovô, o caboclo. Tem seres de luz na Umbanda, tem seres de luz, mas é poucos lugares de devoção, a maior parte é enganação, a maior parte são seres necessitados de energia que engana, tem aquele ser como escravo. Eu vou fazer isso para você, eu vou te proteger, a vovó gosta de você, faz isso, e se julga um ser de luz, é um ser ignorante que está ali, manipulando, subjugando para ter seu próprio benefício. A gente não fala isso para criticar, já falei 1000 vezes, a gente trabalha há quase 40 anos com isso, a gente sabe muito bem como acontece, alerta as pessoas, cuidado com despacho, oferenda, cuidado, astral inferior, cuidado, com todo respeito quem faz. Quem quiser continuar fazendo, o problema é de cada um. Mas abre o olho, cuidado, evolua. Nós estamos entrando numa nova era. Isso tem que acabar, isso vai acabar, isso já está no fim. Quanto mais a gente alimenta essa energia entre nós, mais eles ficam entre nós, eles não aceitam ajuda por uma colônia espiritual. Os mentores estão do lado dele, vem meu filho. Esse alimento não é bom para você. Você precisa aprender a gerar seu próprio alimento. Não. Ainda a massa, a grande massa dessa consciência coletiva vibra em valores distorcidos. Muitos deles graças a essas instituições religiosas que atrapalhou tanto, mas tanto, e se julga representante maior do Pai, de Jesus. Lamentavelmente. Bom, então, perdão. Perdão, a gente já cansou de transmitir mensagem do mestre Sananda, tantos outros mestres benditos, a importância do perdão. Porque é uma energia que a gente fica preso no astral inferior, sofrendo. Fica preso naquela energia, porque se eu não perdoo, eu alimento uma energia de ódio, de vingança. É isso, não tem outra explicação. Se eu não gosto de alguém, eu estou gerando ódio para esse alguém. Se eu não perdoo, é porque eu tenho ressentimento. Eu tenho raiva desse pessoa, eu quero vingança, eu quero que ele se estrepa, eu quero que ele vá para o esquinto dos infernos. Agora o perdão não. Quando uma pessoa perdoa, ela se liberta dessa energia, ela ajuda aquela outra pessoa em vários aspectos e ela cresce em luz. Então, façamos bastante reflexões dessas pessoas que ainda está entalada na nossa goela, que não desce, sabe? Ore muito por ela, pede perdão nas orações. Nas orações, coloque ela em pauta. Olha, que você receba muita luz. Eu sei que errei com você, peço desculpa, e todos os erros que você cometeu sobre mim, está perdoado. Eu desejo muita luz, muita paz, muita proteção para você. Trabalha espiritualmente, manda luz, vai libertando. Nós vamos trabalhando com os corpos superiores, vai atingindo os corpos inferiores. Isso é de extrema importância, porque muitos de nós não temos ainda condições de chegar na pessoa, abraçar, catar piolho. Não precisa disso, precisa não ter ressentimento, não ter coisa contrária contra ela. Não seja um desaglutinador. Quando a gente fala mal de outra pessoa, nós estamos desaglutinando. O aglutinador é aquele que constrói, aquele que eleva, aquele que cria ponte, não barreiras. Qualquer coisa que a gente não gosta, a gente precisa analisar, poxa, será que eu
entendi direito isso? Será que isso realmente me contrariou? Se contrariou, tem alguma coisa que precisa ser trabalhado. Mas não comenta, não surge, fica na fila de um banco lá, que está demorando, aí eu sempre venho aqui, demora meia hora, o outro, eu não vou vir mais aqui, a fila inteira. Vai passando, aquilo vai criando uma atmosfera densa. Os coitados lá, que só porque parou para tomar um cafezinho, eles não podem, mas a gente pode. Nosso trabalho, pode parar a hora que quer, mas eles não. Então saibamos, sabe, aglutinar, não desaglutinar. Isso daí só temos a ganhar. Limites. Não é porque uma pessoa vai fazer o que ela quer, vai nos contrariar, vai nos prejudicar, que a gente vai ficar calado. Não é assim, nós não somos vaquinhas de presépio que só fica fazendo assim. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. E esses limites, eles são necessários, desde que seja só com firmeza, não com rigidez. Quando tem rigidez, tem briga, tem ódio, tem vingança, tem revolta. Agora, quando há uma firmeza, só fica praticamente numa indignação. Eu não permito que você faça isso para mim, eu não faço isso para você. E como a gente neutraliza alguém que está nos subjugando, manipulando, alguém que quer nos prejudicar? Como a gente neutraliza? Primeiro lugar, primeiríssimo lugar, é não deixar o nosso campo emocional abrir. Porque se abrir o nosso campo emocional, é isso que ele está querendo, alimentar da nossa energia, sugar a nossa energia. Porque ele não faz nada mais do que trabalhar para baixar nossas vibrações, para ele poder sugar nossa energia, forças semelhantes. Então, a maior limite que a gente possa dar numa pessoa é não abrir o campo emocional, se controlar. Controlou, não gritar, não se revoltar, não usar raiva e falar moderadamente, ser sucinto, não ser dando volta, aquilo vai enchendo o saco, vai enchendo as paciências de quem está ouvindo, fica com raiva, prolixo. Então, sucinto, palavras adequadas, palavras firmes, nós vamos aprendendo a dar limite, porque quem não sabe defender os seus direitos não são dignos de possuí-los. Nós precisamos aprender, não deixar ninguém montar no cavalinho. Cada um precisa ter limite e faz muito bem para esses que não têm essa noção. Firmeza e rigidez, conforme dissemos, tem uma diferença muito grande. A firmeza é necessária, a rigidez nunca. Para educar um filho, para conversar com um amigo, para até querer ajudar uma pessoa com rigidez. Você não devia fazer isso, porque você não está ajudando, eu não estou ajudando nada. Com palavras fraternas, com palavras amorosas, tudo isso é de grande importância. Nova era. O que vem a ser uma nova era? Uma nova era são seres multidimensionais que habitarão. Então, por que está tendo essa separação do joio e do trigo? Para diferenciar aqueles que realmente querem se enquadrar numa energia de compaixão, de amor, de perdão, ou aqueles que querem usar do ego negativo como seu soberano. Então, esses seres da nova era, eles vibrarão no bem comum. Se o meu semelhante está bem, eu estou bem. Eu estou feliz de ver alguém feliz ao meu lado. Isso é seres multidimensionais. Isso é seres que estarão trabalhando no amor incondicional,
que não têm condições, aqueles que querem realmente o bem. E essa nova era está chegando, e a separação do trigo está a todo vapor. E aqueles que não atingirem o referencial mínimo para ficar nessa nova era, vão ser transmigrados para outras moradas do Pai, compatível com suas vibrações. Os maldosos vão para a segunda, primeira dimensão. Os ignorantes, que não têm a índole má, mas que não querem nada, que não se esforçam nada, vão para o mundo tridimensional, continuar com essa mesma ladainha, esses dogmas, essas religiões, essas políticas, essas coisas que incomodam muito. Então, é escolha, cada um segundo as suas obras. Religiões acabarão, estão com os dias contados. Essas religiões, todas, sem tirar uma, foram responsáveis por entraves no despertar de uma consciência coletiva, numa ligação sincera com o Pai. E a maior responsável de todas é a Igreja Católica, que induziram medo nas criancinhas, que bruxa faz mal, mas eles mesmos assim colocaram fogo nas bruxas, colocaram fogo, e vive malhando os Judas até hoje, e chama a Inquisição de Santa Inquisição. Mentiram, roubaram, ficaram ricos, e hoje a gente vê o resultado de quantos pedófilos estão celebrando missa em nome do Pai e atrás das cortinas fazendo mal para os seus familiares. Hipocrisia, hipocrisia. Entra papa e sai papa, entra papa e sai papa, cada vez mais dinheiro para o Vaticano, cada vez mais rico e o mundo mais pobre. Que hipocrisia. Então vai acabar, está acabando, não sustenta. Espiritismo, quanta hipocrisia. Agora, não tem gente boa? Conforme a gente sempre fala assim, será que não tem padre com devoção? Será que não tem padre ligado ao Pai com amor? É lógico que tem, pouquíssimo no nosso segmento do Espiritismo, do evangélico. O evangélico veio para ter uma virada da Igreja Católica, veio para dar uma boa nova, para acabar com essa Igreja Católica. Se perderam também com dinheiro, se perderam. Pouquíssimos seguem os ensinamentos do Pai. Então, esse é o mundo que vivemos, é um mundo de muitos chamados, poucos escolhidos. Enquanto não houver uma conexão sincera, que essas crianças cristais que estão chegando, não haverá paz, não haverá alegria aqui na Terra. Haverá êxtase, descontrole. Nós percebemos o descontrole de um campeonato, ganhou, o Flamengo ganhou coisa. Que legal, eu tenho simpatia com o Flamengo, gostei que ele ganhou, não gosto de desmerecer nenhum time, porque nós somos melhores, vocês não prestam. Não, isso não precisa. Vai acabar isso também, sabe? Se fosse diferente, o Brasil inteiro estava torcendo para o Flamengo. Por que não torce? Porque tem gozações, tem querer desfazer dos outros, porque é melhor, porque... Isso vai acabar. Nova era não vai existir isso. Vai existir desfrutar daquilo, ganhou, que legal, parabéns, perdeu, onde podemos melhorar, você está mal, vamos ajudar. Isto é nova era. Então, mesmo assim, parabéns para mim. Então,
vamos saber realmente o que vem a ser uma nova era, para a gente nos enquadrar devagarzinho, para a gente lutar para isso, sabe? Não achar que nós somos melhor do que ninguém, ficar contente daquilo que a gente superou, a barreira que nós destruímos, o que nós conquistamos, mas sempre ajudando, nunca desfazendo, sabe? Sempre unido, um ajudando o outro, só cresce desse jeito. Amanhã perde, vai chorar muito, porque sorriu muito quando ganhou. Não tem o equilíbrio, harmonia, amor e controle. Então, saibamos controlar sobre todos os aspectos. Alguma pergunta sobre isso? Tem? Oi. Geralmente vem com processo kármico. A irmã perguntou, pessoas com distúrbios mentais. É porque ela tem processo kármico, geralmente, mas muitos começam aqui, nessa encarnação, pode não ter vindo e negligenciou sobre alguns aspectos e misturou tudo. E se a gente descontrolar emocionalmente, as doenças emocionais são doenças que não têm diagnóstico. Você vai no médico, o médico fala assim, pô, seus exames estão bons, suas taxas estão boas. E começa a dar um distúrbio lá, e vem mental, vem emocional, vem aquilo, começa a misturar tudo e ocasionar uma grande desarmonia em átomos, células, moléculas, onde pode começar um processo. E quando começa e a gente não cuida, vai para outra encarnação. A gente carrega. Então, que cortemos o mal pela raiz, não sustentemos, não valorizemos as coisas ruins. Se vem um pensamento ruim, isto não me pertence, eu não quero isso para mim, eu corto, cotoche, seja lá o que for. Ora, canta, corre, enfia bambu debaixo da unha, não precisa. Mas, se for o caso, enfia. Mas seria o último caso. Tem muitos outros recursos, sabe? Mantra, descristalizador, trabalhos de caridade, trabalhos ocupando, porque mente vazia, oficina do capeta. A gente, quando ocupa, quando preenche essa mente com as nossas ocupações, com as nossas ocupações altruísticas, a gente não tem tempo para bobageira. Mas não, muitas vezes acontece alguma coisinha, ou alguém nos fez algum mal, a gente fica remoendo, não dorme, nem dorme à noite, nem dorme, remoendo, pensando naquilo. Faz oração, mande luz, sabe, mande luz, aquilo que está incomodando, mande luz. Como é que é mandar luz? É soprar assim, vai luz? Não. Pensamentos bons, positivos para aquele episódio, para aquela situação, para aquele indivíduo, sabe? Que eu possa ser agora, que eu possa ativar todas as minhas capacidades no que tange a modular uma energia de muito amor, de muita luz para essa situação, para esses indivíduos. Mande luz, porque a maior defesa é o ataque com amor. Nós vamos aprender. Nós não precisamos sofrer tanto. Nós não precisamos, devagarzinho nós vamos aprender. Mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem que sabe faz a hora? É quem lê, quem estuda, quem pesquisa, quem pergunta, quem se autoconhece, quem faz reflexão. Muitas vezes as coisas espirituais, as coisas que realmente interessam, não têm muito valor, porque o valor maior é ligado à sedução da matéria. O valor maior é as paixões, os desejos, dinheiro. Isso muitas vezes toma conta de cada um de nós.
e acaba deixando para o segundo plano as coisas mais importantes, que é o lado espiritual. Então, saibamos diferenciar e lutar para a nossa felicidade, porque é aí que mora a nossa felicidade. Perdão e limites. Quem é ofendido, desrespeitado ou invadido tem duas escolhas: se ressentir e se magoar, ou não acolher as ofensas praticando o perdão. Não há meio termo. O ressentimento e a mágoa são a ferrugem da alma que corrói as saúdes emocionais e afetivas. O perdão é o bálsamo que não permite que o ofendido adoeça. O verdadeiro homem saudável é aquele que sabe dar limite aos ofensores, aos desrespeitadores e aos invasores, impedindo-os com firmeza suas ações agressivas sem abrir seu campo emocional. A prática do perdão fortalece as relações pessoais e aumenta a capacidade de amar. Através do amor incondicional, o perdão pode ser direcionado a todos e não apenas às relações pessoais. O apego afetivo e a insegurança emocional proporcionam a fragilidade necessária para que os invasores emocionais atuem, impondo a quem lhes interessem suas ações vampirizadoras. O perdão e o amor incondicional caminham juntos. Não absorver as questões egoístas dos outros e ter sabedoria para dar os limites necessários através do perdão. Dar limite é dar amor. Por mais doloroso que seja para o ofensor, e por mais que ele se revolte, o limite é a oportunidade que ele precisa para despertar para outras realidades. Ninguém deve impor suas regras para os outros sem receber algum tipo de punição, entre aspas, limite. Dessa forma, aquele que perdoa auxilia aquele que ainda se encontra na ignorância espiritual, seguindo cegamente os apelos egoístas do seu grande ego. O limite firme e amoroso é a maneira de fazer com que o outro perceba e possa aceitar o perdão e o amor. Limite e perdão, instrumentos poderosos da força do amor. Eu vos abençoo, querido e amado Mestre Sananda. É isso aí. Muitos, para dar limite, dá com rigidez, briga, sabe? Você vai fazer isso comigo? Te dou uma palavra, você vem aqui para você ver quem sou. Isso não é limite. Isso não é limite, é entrar nas vibrações, é permanecer nas vibrações, é ficar preso nessas vibrações. O limite é quando você cresce vibratoriamente, o limite é quando você não abre, quando eu não abro meu campo emocional. Esse é o verdadeiro limite. O limite é quando você não se torna o inimigo daquela pessoa por causa das suas atitudes. É aquela que você sabe dar o limite, mas não deixa de amá-lo. Muito difícil. Quando Jesus falou assim, amai os vossos inimigos, é exatamente nesse ponto. Porque muitos acumulam raiva, ódio do outro por causa das atitudes do outro. As atitudes foram feitas e planejadas nessa escola bendita para que cada um pudesse aprender a dar limite, a ter maestria para sair dessa situação sem ódio, sem vingança, sem revolta, sem revide. Mas a maior parte não. Você me fez isso, você vai ver quem eu sou. Não leva desaforo para casa. Sabe quem não leva? O ego negativo.
A consciência coletiva, a consciência crítica, ela entende, ela perdoa, ela sabe que aquele irmão está equivocado, necessitando de ajuda, não de revide. E aí? Como nós estamos procedendo diante de algumas desilusões que a gente passa? Melindres, revoltas, ressentimentos, mágoas, gera o conflito, gera a energia de prisão na tridimensionalidade. É isso que nós queremos? Cada um segundo as suas obras, cada um segundo os seus gostos. Então, aqueles que querem realmente crescer, evoluir, se tornar mestres ascensos, atingir a iluminação, que proceda de acordo com os ensinamentos desses mestres, principalmente desse querido mestre Sananda, Jesus, que ele nos ama incondicionalmente e quer ver os seus irmãos muito felizes, muito alegre, muito contente e com muita gratidão a Deus. Perguntas? É fácil tudo isso? É fácil nada. Se fosse fácil, não teria tanto sofrimento assim, porque muitas pessoas querem, mas fica só no querer. Enfrenta a barreira da dificuldade e não caminha para frente. Fica estacionado e alguns ou muitos recuam. E o recuar fortalece as trevas, dá força aos irmãos trevosos. Opa, esse aí é meu escravo, esse aí não aguenta aperto, esse aí não aguenta, qualquer apertinho ele recua. Então esse está na nossa mão. Então eles sabem, eles percebem isso em nós. Então vamos entender essa mecânica, vamos lutar para que estejamos serenos, equilibrados, com equilíbrio, harmonia, amor e controle, porque a gente só tem a ganhar. Esse equilíbrio, harmonia, amor e controle traz a paz de espírito. Mas para ter esse equilíbrio, harmonia, amor e controle, é necessário perseverança, persistência, disciplina e atitude. O que poucos de nós temos ainda. Então essa escola é difícil por causa disso. Não é uma coisa só, o querer. Dizem que querer é poder. Mas o querer através da perseverança, persistência, disciplina e atitude. Senão a gente não consegue. Depois que conseguiu, a gente vai ver assim, puxa vida, como eu achava que era muito mais difícil, não foi tão difícil assim. A gente já passou por situações, várias situações, da qual a gente imaginava que nós não iríamos conseguir. E quando consegue, não era bicho de 7 cabeças assim, não. Por causa do quê? Porque a gente se entregou, a gente quis, a gente lutou para aquilo, consegue. A gente, às vezes, não interpreta e não decodifica aquilo que Jesus diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele quis dizer com essas palavras que nós somos seres divinos. Nós não somos essa psique humana nessa experiência terrena. Nós estamos nessa experiência terrena, passando por provas, expiações, passando por algumas dificuldades, mas só para embasamento, para experiência, para aprendizado. Não, pessoas ficam presas a essa energia. Eu tenho medo, eu tenho claustrofobia, eu tenho... Tudo é fruto de uma mente indesperta. Tudo é fruto de uma somatização preso numa hipnose mental. Se a gente começar a perceber o nosso potencial, a nossa força, a gente elimina rápido essas fobias, sentimento de culpa, medo. A gente elimina, mas com consciência crítica, não com ego negativo. O ego negativo faz com que a gente fique preso a essas situações. Mas como que eu chego numa consciência crítica? O caminho mais fácil para chegar numa consciência crítica é através da meditação.
Por que é meditar? Meditar é educar uma mente concreta. O que é uma mente concreta? É aquela que recebe ordem do ego negativo. E quando eu educo essa mente concreta, o que eu faço? Eu passo para uma mente abstrata. E o que é uma mente abstrata? É aquela que é ligada à consciência crística. Então, quando eu medito, eu vou estar focado em alguma coisa, concentrado em alguma coisa. Eu não vou deixar essa mente, que mente constantemente para a gente, devagar. Devagar é sair, é ficar ao léu. Ela vai ser educada. Eu não vou proibir dela pensar, porque eu não tenho esse poder. Mas eu vou educá-la. Eu vou estar sereno, calmo, tranquilo, eu vou estar concentrado. Primeiro a gente trabalha entende que é uma associação, uma concentração, a gente tem 4 fases numa meditação. Eu associo, eu contemplo, eu concentro e depois eu medito para atingir um silêncio meditativo. A mente, ela divaga numa associação. Puxa vida, eu vi essa planta igualzinho naquela fazenda onde eu fui, então está divagando, porque eu vi isso aqui, ela divagou. Uma associação, isso é uma associação, uma contemplação. Eu olho essa planta, pô, como ficou bonita essa flor, assim, nesse buquê, tal, eu estou contemplando, concentrando. Eu não vou olhar o conjunto, eu vou olhar a flor, e vou concentrar na flor só, vou deixar minha mente devagar no buquê, concentrado. E a concentração traz a meditação. O que é a meditação? É a gente estar conduzindo a nossa mente naquilo que a gente quer, uma concentração. Vem a meditação e da meditação surge o silêncio meditativo. O que é silêncio meditativo? É um estado que nós vamos nos encontrar em qualquer lugar. Eu posso estar no meio da torcida do Flamengo, comemorando o seu título, e com equilíbrio, harmonia, amor e controle, sem me alterar. Isso é um silêncio meditativo. Eu posso estar no cinema, assistindo um filme qualquer, equilibrado. Eu posso estar correndo, cantando aqui, ali. É um estado que eu vou me encontrar por ter trabalhado aquilo, por ter me condicionado aquilo, por tornar aquilo automático em mim. Isso se torna um silêncio meditativo. E dessa forma, esse silêncio meditativo, eu estou associado a uma consciência crística, numa mente abstrata. Quem não entendeu? Todo mundo. Mas é mais ou menos assim, para a gente ter uma noção que não a gente sabe que a meditação é boa, a pessoa vai no lugar, ou lê um livro, meditar é muito bom, eu sento em casa, que hora que vai acabar essa meditação, será que vai chover, eu preciso de comprar compra, que é bom, sabe? Nem fica, porque não teve um preparo, não teve, tudo é preparo, tudo é relativo a algum aspecto para a gente atingir o outro. Não, a gente quer ir direto, quer perdoar na mesma hora, não quer perdoar com ego negativo. Eu vi, Jesus falou que perdão é muito bom, eu vou perdoar, mas não trabalhou para atingir uma consciência crística, o ego não perdoa. Se a gente não atingir uma consciência crística, com o ego negativo nós não perdoamos, nós vamos perdoar assim, dar a mão e nem olhar para a cara da pessoa. Fica com ressentimento. É aparente. É para os outros ver que a gente perdoou, mas está aqui dentro, ressentido. Ego negativo. Então, a gente precisa ter uma base, a gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa perguntar, precisa pesquisar. Assim a gente evolui. Por isso que a frase, quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Quem espera acontecer vai sofrendo, aprende apanhando. E quem não espera acontecer, se previne, ele tem precaução naquilo, vai falar alguma coisa, vai pensar mais antes de ofender outra pessoa. Puxa vida, isso eu não gostaria que falasse para mim. Então por que fala para os outros? Sabe? Aí nós vamos ter mais prudência, nós vamos estar mais precavidos, adquirindo menos karma. Perguntas? Ok. Oi, irmão. Ancoramento energético. Qual a vantagem espiritual que o ancoramento energético traz? Então, quanto mais energia estivermos, mais elevado estaremos vibratoriamente. Mas não adianta a gente receber N cargas energéticas e a gente não fazer a nossa parte, porque a gente desgasta essa energia rapidamente. Basta a gente ter uma raiva, um ódio, toda aquela energia, que nem nós estamos recebendo uma energia multidimensional, todos os seres humanos aqui na Terra. E muitos deles recebem nos corpos superiores, mas bloqueia nos corpos inferiores, não recebe, não absorve na sua matriz energética, por causa dos seus procedimentos, por causa da sua receptividade que não é legal, que gera ódio, gera raiva, fala mal dos outros, sabe? Tem procedimentos inadequados, então não flui essa energia. Uma pessoa que faz uma iniciação cósmica aqui, ela recebe uma quanta energética, sai daqui procedendo negativamente, aquela energia vai dissolvendo. Agora, se ela aproveitar aquilo, cada dia ela procurar se melhorar, aquilo vai descendo, vai resplandecendo, ela vai aproveitando aquela energia. Então a energia está para todos, mas nem todos estão para energia. E é muito importante essa carga energética, porque a gente vive bombardeado de contaminação. Todos os alimentos estão altamente intoxicados de drogas, de anabolizante, corante, e corante da vida está cheio nas prateleiras. E a gente não tem condições, vamos comprar um ovo caipira. Você sabe se é caipira? Comprar alguma coisa orgânica, você sabe se é orgânico? Tanta tapiação, tanta enganação, você vive empesteado. E nós precisamos nos desintoxicar com água, com líquido, com sol, com exercício, sabe, com a mente arejada, porque quanto mais a gente estiver estressado, mais age aquelas podridão que está na nossa matriz. Então, quanto mais a mente estiver equilibrada, melhor para a gente absorver o plana, essas energias vitais que as glândulas endócrinas absorvem através dos chakras. Tudo é saúde, mas começa tudo na mente. Na mente, na absorção de um chakra equilibrado. Quando a gente está com o emocional tranquilo, fechado e tal, nós estaremos desbloqueando os chakras. Desbloquear os chakras, a gente usufrui do plana, da energia vital que o Logos Hélios nos manda através da sua energia do Sol. A gente absorve os nutrientes que a gente precisa para eliminar essas toxinas. Mas a gente se intoxica muito com envolvimento emocional, com raiva, com ódio, com tudo isso fica empesteado. Brigas políticas, brigas de política, raiva do Gilmar Mendes. Será que ele não vai morrer, aquele desgraçado? Está intoxicando. Vai intoxicando. Tudo isso faz mal. A gente deve entender que essa escola é para a gente aprender
a resolver os problemas, não se envolver com os problemas. Ter a maestria para a resolução dos problemas. Se envolveu com os problemas, burrice, muito atrasado. E grande parte, a maioria da humanidade está atrasada nesse sentido. Briga por causa de futebol. Futebol é alegria, é união, briga por causa de política. Isso daí nós temos que reivindicar os nossos direitos, não briga. Eu quero o meu direito, não o direito do país, do mundo, o bem comum. Sabe? Ainda não falta muito para a gente, é uma consciência coletiva indesperta. Precisamos nos melhorar. E qual é a nossa função de cada um? É a melhora de si próprio. Minha melhora, sua melhora, cada um é responsável pela sua melhora. Assim, nós vamos ajudando uma melhora de uma consciência coletiva. Assim vai melhorando tudo, enfraquecendo o governo oculto. Esses irmãos espertos não vão ter mais lugar aqui, só os despertos em consciência. E aí vai, tantas coisas. E como que a gente pode estar feliz num mundo num sistema tão doentio igual está a Terra? A gente estando aqui sem fazer parte disso aqui. Fazer parte disso aqui é se envolver emocionalmente com isso aqui, se apegar com isso aqui, viver em função disso aqui. Não, eu vou usufruir disso aqui, eu vou aprender com isso aqui, eu vou ajudar nisso aqui, mas não vou sofrer com isso aqui. Vou crescer com isso aqui, eu vou ajudar isso aqui, eu vou ser feliz com isso aqui, porque a felicidade está aqui dentro, não depende de política, não depende de futebol, não depende de nada. Não depende. Não depende. Porque esses que estão rindo, festejando, amanhã estão chorando. Oscila muito. Isso não é felicidade, isso é contentamento, isso é euforia. A felicidade é diferente. A felicidade permanece, ela não oscila. E a felicidade não está com as coisas desse mundo. Nós não estamos criticando quem está festejando, não, porque foi um efeito muito grande, e merece mesmo, eu fiquei contente e tal, mas nós estamos falando só da euforia, sabe, do descontrole. Muitas pessoas, na hora da comemoração, desfazendo os outros, porque Palmeiras é isso, porque Vasco é isso. Não precisa disso, não precisa. O outro vai ficar com raiva, vai ficar torcendo contra. Lá na Argentina é a mesma coisa. O Boca torceu contra o River Plate e tal. Então cria essa animosidade, cria essas coisas. Isso não existe na nova era. Nós precisamos aprender curtir, divertir, respeitar, não achar que é melhor do que ninguém, porque ganhou. Vamos devagar com o Antônio. Quem mais? Oi. Aliás, passado. Hein? Semana passada, você falou que ia falar a respeito de possessão. Da possessão. Então, a possessão é o seguinte: como que chega numa possessão? Quando tem um obsessor que usa o capião. Usa o capião é quando tem um tempo que gostou, ficou e se concretizou e aquilo se consolidou. É a mesma coisa numa possessão. Um obsessor, ele vem, começa a criar força, vampirizar a energia desse ser, se fortalecer energeticamente, começa
absorver uma egrégora trevosa e, através desse ser, se alimentando. Principalmente se esse ser tiver medo, ectoplasma, todos nós temos ectoplasma, mas tem gente que fornece, produz mais através do duplo etérico, do ectoplasma. Isso dá uma força muito grande para o irmão equivocado, o irmão trevoso. E ele vai se fortalecendo, até o ponto que ele toma conta daquela matriz energética. Ele tira a autonomia daquele ser que está sendo obsediado, aí já entra para uma possessão. É uma egrégora muito forte, cimentada, como se fosse um romã, tudo juntinho ali, preso naquela energia, e ele vai tomando conta. E tem um poder, uma força muito grande sobre aquela matriz energética, ao ponto de fazer manifestações de fogo, tacar as coisas e destruir. É uma força muito forte mesmo, que nós sabemos como se trata disso, porque fizemos isso e vamos fazer muitos trabalhos de exorcismo. E tem, como que procede um trabalho de exorcismo? A Igreja Católica, a leitura, pelo conhecimento que eu tenho de leitura e filmes que eu assisto, eles trabalham muito em rezas, em crucifixo, em água, jogando água, fazendo com que aquele ser se afasta. E eles tratam muito mal aquele ser. Eles não tratam o ser como um filho do Pai. Eles tratam de demônios. Sai desse corpo, demônio, afasta demônio, não sei o que lá. E ninguém é demônio. O Pai respeita todos os filhos, mesmo equivocados, mesmo os trevosos, são filhos queridíssimos do Pai, que está tendo oportunidade para resgatar seus erros. E deve ser tratado como irmãos. E o procedimento do exorcismo que eu assisto e leio a respeito da igreja, principalmente católica, eles afrontam muito, eles deixam muita raiva naquele ser ignorante fazendo aquilo e joga como se fosse um fogo nele para afastar. Esse ser vai afastar depois de um mês e tanto, machucando a pessoa que está sendo possuída, maltratando e induzindo mais ódio nesse ser, e ele vai até afastar, com grandes possibilidades de voltar um dia mais tarde, para obsediar novamente ou possuir novamente aquela presa. E qual o método que a espiritualidade nos ensinou e nos aconselha a fazer? Primeiro, nos capacitar para poder trazer aquela energia para o nosso campo. Isso requer muito trabalho a nível de corpos superiores, energético, porque esses seres têm a capacidade de fazer buracos no duplo etérico e fazer feridas, machucados nesse duplo etérico, é uma dor terrível, e implantar. E para isso precisa canais apropriados para que possa ter uma força energética que não permita esses ataques. Então nós atingimos essa qualidade de poder atrair no nosso campo e nós vamos desassociando. A gente atrai toda aquela falange e nós vamos desassociando. Porque para o plano espiritual, tirar qualquer ser trevoso, qualquer ser da terra, é a coisa mais fácil que teria deles usar a força da luz e tirar. Porém,
danificaria os corpos inferiores desse ser agindo dessa forma. E o plano espiritual não quer guerrear, não quer machucar, não quer nada. Eles querem agir com muita prudência. E para isso, prepara canais. E é onde a gente atrai esses seres do nosso corpo. E coisas assim de 10, 15 minutos a gente faz esse trabalho de exorcismo. A gente vai desassociando, enfraquecendo aquele líder, e todos os outros vão sendo direcionados para o conselho kármico, chamado confinamento, que na verdade é mobilizado energeticamente para receber todas as orientações, se eles querem ter oportunidade ou se eles querem ser remanejados para outro lugar. E dessa forma nós enfraquecemos o líder, e o líder fica pronto para ser também confinado sem nenhum transtorno para os seus níveis de consciência, para os seus corpos inferiores. Dessa maneira a gente serve para esse intercâmbio, para a espiritualidade poder conduzir esses seres para o conselho kármico sem machucar os corpos inferiores. Porque se machucar, vem eles encarnações, vem eles situações com aqueles traumas dos corpos inferiores. E isso o plano não quer, e não faz. Então é assim que faz um exorcismo, assim que evita imediatamente o sofrimento de quem está possuído, e depois um trabalho com o que estava possuído, psicológico, psiquiátrico, cirurgias espirituais, orientações profundas para que ele não atraia mais. Porque não adianta tirar a possessão e ele continuar atraindo. Porque se não fizer isso, nessa conscientização do ser, tem outros trilhões, 4 trilhões aí esperando uma boquinha para poder tê-lo como escravo. Perguntas? Então, isso é exorcismo. Isto é. E se a pessoa atrair, ela cada um segundo as suas obras. O plano espiritual faz a parte dele. É aquilo que eu sempre faço. O plano espiritual, a gente pede, Senhor, me ajuda. Vem aqui, meu filho, você está muito sujo. Vamos te dar um banho de nitroglicerina. Vamos dar um banho de ácido sulfúrico. Você vai recalchutar. Deu, obrigado. Então, vira as costas e a gente se joga na lama. Vem cá, filho, você está sujo. Vira as costas, a gente se joga na lama. Vem cá, dá um banho. Vira as costas e se joga. Você quer ficar sujo? Você vai ficar sujo até um dia você querer ficar limpo. Você não quer? Eu te dou um banho, você suja? Mais ou menos assim, uma metáfora. O plano espiritual está de braços abertos, peças e obterás ajudas que eu te ajudarei. Façamos a nossa parte. E a nossa parte, a gente precisa saber qual é. Não atrair. Pensamentos, palavras, ações e alimentação. Nós vamos ficar puro, sair daqui como anjinho? Não. Mas podemos sair o suficiente para não atingir um referencial para só viver no astral inferior. A gente precisa ter uma qualidade de vida, uma paz de espírito necessária para cumprir nossa missão aqui, não viver no inferno astral. Isso depende de cada um. Por isso que cada um segundo as suas obras. Que é fundamental a gente entender isso, não é castigo. E nova era. O que caracteriza uma nova era? Com toda certeza, mudança moral, social, ética e espiritual pautada no humanismo, respeito, ódio, responsabilidade e amor. É preciso compreender que a nova era não se constituirá em religião, igreja, seita, templos ou sinagoga, mas numa nova forma de pensar, sentir e agir. Não esses dogmas,
hipócritas, dogmas hipócritas, heregia. A nova era será da conscientização coletiva para buscar a verdade, seja de ordem espiritual, filosófica ou moral. No advento da nova era, existirá apenas uma postura mundial, uma só religiosidade e um governo que auxiliará toda a humanidade a se manter unida e consciente dos seus deveres e direitos. Será preciso que toda a coletividade, encarnada e desencarnada, se esclareça e se sintoniza com a consciência cósmica. Será necessário que todas transmutem a negatividade, o pessimismo, o orgulho, a vaidade, a ambição, o ódio, em sentimentos de amor ao próximo. Catástrofe, guerras e doenças ainda fazem parte desse período de transição entre o velho e o novo modo de pensar e agir. A coletividade, ao longo da sua caminhada evolutiva, desenvolveu obsessiva procura por sua verdade, usando diversos cultos religiosos, mas o fanatismo e a mentira dos conceitos e dogmas ensinados impediu as almas de se libertarem do cativeiro da ignorância espiritual. Mentalidade da nova era permitirá a todos conhecer que não são seres pecadores, mas apenas almas que precisam quitar seus débitos. O sofrimento não é castigo. Deus não julga, absolve, oprimia ninguém. São suas leis impessoais de causas e efeitos que obriga cada um a colher o que plantou, que semeou. Triste observar que as religiões ensinam que Jesus derramou seu sangue para livrar a humanidade dos seus pecados. Quanta ilusão! A nova era só habitarão na terra bons espíritos que vibrem no bem comum. Aqueles que praticam o mal e que não são tocados pelo amor emigrarão para mundos compatíveis às suas vibrações. Na verdade, a regeneração da humanidade não existe renovação integral de todas as individualidades que a compõem. Basta que expresse conceitos morais e espirituais compatíveis com os preceitos de uma era de amor e de paz. Nova era. Nova era. E aqueles que não atingirem um referencial mínimo para essa nova era serão realocados. Castigo? Não. Adequação energética. Adequação energética. Que quem gosta mal dos outros não vai poder ficar num mundo que não vai ter mal para os outros. Vai se sentir mal. Ele vai ter que ir num mundo que tem esse mal. Isso é força semelhante atraindo força semelhante. E aqueles que querem ter alegria, querem crescer em luz, resplandecer, ter força, iluminação, sabedoria, contentamento, compaixão, perdão, esses habitarão a nova era e serão cavaleiros dourados. E desta maneira, a escolha de cada um. Ah, mas eu não sabia de tudo isso. Procura saber. Ninguém, a gente, todos nós não sabemos ainda muita coisa, mas lê, se interessa, busca, pesquisa, pergunta. A mente aberta é igual paraquedas, só funciona se estiver muito aberto. Ai não, Kardec falou isso, eu não saio dessa linha de jeito nenhum. Kardec deu um pontapé inicial, criatura. Tantos benditos, Buda, Krishna, Sananda, eles vêm ensinar um caminho, a gente tem que, de acordo com o que a gente vai enfrentando, nós temos que usar sabedoria.
é em função de nível de consciência. Nós não podemos ficar com dogma, sectarismo, atrofiado. Nós não podemos ficar com cabresto. Mente aberta. Vou ali, vou aqui, vou lá. Pô, me identifiquei muito lá, com uma conexão sincera com Deus. Quando eu vou lá, eu sinto prazer. Quando eu vou lá, eu me conecto sincero com Deus. Vai lá, criatura. Vai lá. Acha. Porque cada um sabe o que gosta, cada um sabe o nível que se encontra. Mas a maior parte, sabe o que faz? Procure ir atrás de ficar livre dos problemas. Ah, minha vida não está boa, não. Vou atrás de algum lugar que possa me ajudar a ficar livre desses problemas. E a reforma íntima? É a renovação? E o burilamento? Onde é? Se enganando. Se tiver problema, é porque o cosmos conspirou tudo aquilo que a gente necessita. Porque matéria atrai matéria na razão direta das massas, na razão inversa dos quadrados da distância, força de atração. Nós vivemos em função de sintonia. Sintonia. A gente tem aquilo que precisa. E muitas vezes a gente quer aquilo, gostaria de ter aquilo que a gente quer, gostaria. Nem sempre é o que a gente quer, muitas vezes é o que precisamos. E sejamos humildes, sabe? Pô, eu vou lutar por meus ideais, meus direitos, vou lutar, porque eu tenho esse ideal, eu quero isso. Tá bom, mas enquanto não tiver isso, que saiba administrar muito bem aquilo que está passando, porque é necessário. É necessário a gente resgatar, é necessário a gente aprender, é necessário a gente fortalecer. Quantas pessoas não passaram por deveras e hoje fortalecida por causa dessa experiência, se perguntasse, olha, eu me sinto bem muito mais fortalecida do que era. É para isso, é para isso. Nós estamos aqui para nos fortalecer, para a gente ter embasamento, experiência, tirar conclusão, crescer, ajudar, ser feliz. Essa é a caminhada. Alguma pergunta? Sim. Nesse texto que você leu, tem uma pequena frase que vai justamente contra uma coisa que eu li uma vez, se não me engano, deve ter sido o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. Sim. É que quando Jesus morreu, no momento que ele morreu na cruz, ali naquele momento um karma imenso da humanidade foi dissolvido. Deixa eu explicar isso aí. A irmã está falando que no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo ela, que tem um trecho que fala quando Jesus desencarnou, um grande karma coletivo foi dissolvido. De alguma forma procede muitos seres que tiveram encarnado aqui na Terra. Baba foi um, João Paulo foi outro, e tantos outros seres que passaram por aqui, Chico, Madre Teresa, eles puderam estar absorvendo karmas. Por que absorve karmas? É aquilo que eu falei, muitas vezes a pessoa já adquiriu merecimento de rompimento desse karma e não tem capacidade de processá-lo. E aí um ser de luz que tem capacidade para isso absorve todos esses karmas por merecimento. Não é que Jesus morreu na cruz para tirar o pecado da terra, não. Não é isso. Ele não tirou pecado nenhum, cada um segundo as suas obras. Enquanto continuar a maldade aqui, haverá sofrimento, haverá ranger de dentes aqui. Jesus, Deus, não vai contrariar aquilo que eles colocaram. Muito bem planejado, um cronograma divino, bem elaborado. Então, tudo que é de direito, tudo que é, por isso que a gente fala, olha, façamos a nossa parte. O que é de merecimento vem, ou aqui
for lá na Ramatiz, ou ali, ou lá, aonde for, nós vamos receber, se tiver merecimento. Quantas pessoas que não vieram nessa casa, por alguém ter dito assim, eu fui lá, me curei, fui lá e eu recebi uma bênção, e vem a outra pessoa que ela falou e recebeu nada, saiu com a mesma dor, com a mesma coisa, porque não teve, não é a hora, não chegou a hora, mas não é por causa disso, não vai receber benefício, vai receber fortalecimento energético, vai receber aceitação, resignação, tudo bálsamos nesse sentido, para que ela possa continuar trabalhando para adquirir o merecimento. Então não é como a gente quer, é o que a gente precisa. Sai uma pessoa daqui, vai na Ramatiz, recebe uma bênção lá, aí faz, eu fui lá, não recebi, fui lá. É hora apropriada, é merecimento. Não existe casa melhor do que a outra. Aqui não é melhor do que nenhuma casa, nem lá é melhor do que aqui. Isso é uma conspiração cósmica que o cosmos vai conduzindo aquilo que é de merecimento. Então, o que nos compete? Ficar preocupada em eliminar aquilo, tirar aquilo da gente? Não, é ter merecimento, é nos tornarmos uma pessoa melhor. O amor cobrindo multidões de pecados. O amor cobrindo multidões de pecados. Isso, a Luísa é muito rigorosa. O que é do boi, a vaca não lambe. Então, nós estaremos encerrando agora a palestra. Semana que vem, nós só vamos parar no dia 13 de dezembro, retornar no 13 de janeiro de 2020. Então, até 13 de dezembro ainda tem algumas palestras. Então, vamos fazer nossa oração. E também tem uma frase muito bonita para encerrar. O importante não é o que acontece, e sim como reagiremos perante este acontecimento. A gente foca muito no efeito, não na causa. A causa é como a gente vai reagir naquilo que aconteceu. Não importa o que aconteceu, importa como reagiremos daquilo que aconteceu. Então vamos estar fazendo nossa oração final. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas. Queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queira, que possam ser conduzidos a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual, com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas, recebam uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram do banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção, em nome de todos da luz. Acima de tudo, em nome da Trindade e dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais essas explanações, dando todos juntos graças a Deus. Pessoal de casa, obrigado por ter nos assistido. Até segunda-feira.